Olá, nós estamos aqui em mais um episódio do Mulheres Curam Mulheres à Luz da Bíblia. E hoje, olha, hoje eu estou aqui com a Maristela. Vocês vão ficar encantadas com tudo que ela vai transbordar, com tudo que Deus vai usá-la para poder abençoar a sua vida, minha amiga, minha irmã. Kátia, quem é Maristela? Preciso ler. Maristela Oliveira, ela é cristã, casada há 23 anos, mãe de 5 filhos. É isso, minha irmã? Tá certinho? Anotei certinho? Psicanalista, especialista em transtornos psicológicos, principalmente bipolar, escritora, membro de Mulheres e terapeuta. Estudante de neurociência, nossa, como é que cabe? Tanto tempo. 24 horas dá, minha irmã? Dá. Olha isso. Estudando para medicina, ela quer ser médica psiquiatra. Olha que coisa linda, meninas. E ela é coordenadora no Rio de Janeiro e Amazonas do Instituto Fazendo a Diferença da doutora Ângela Cirino. Meninas, ela deve ter mais do que 24 horas, não é possível. Então, seja bem-vinda, Maristela Oliveira. Gratidão por você ter aceito o meu convite e que Deus te use tremendamente para que você seja transbordo na vida das mulheres que precisam de uma palavra de cura, de uma palavra de refrigério. Eu não sei o que Deus vai usar você, mas com certeza Ele vai te usar tremendamente para abençoar a vida das mulheres que estão precisando de cura. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Kátia, pelo convite. Obrigada a todos. Mulheres, um abraço. Eu chamo carinhosamente as mulheres, Kátia, de meninas. Aqui no Rio, né? Coordenando, já chego e falo assim, oi meninas. Então, meninas do coração de Deus, né? Nós somos as meninas, nós somos a pérola do coração do Senhor. Mas eu não tenho 24 horas não, Kátia. Foi alguns posicionamentos, foi alguns tomadas de decisões, alguns ajustes que o Senhor fez comigo para poder dar conta de tudo isso. E às vezes não é tão fácil também, né? Porque todo mundo tem 24 horas, é mãe, é esposa, ter tempo com Deus, com os filhos, e atuar, atender pessoas. Eu nunca imaginei, quando nós estávamos falando, eu nunca imaginei de estar aqui, estar aonde o Senhor me trouxe. E assim, foi uma jornada longa, mas eu creio que hoje o Senhor vai nos usar nós duas para falar muito com essas mulheres e trazer esperança também que é possível. Amém. Então, a gente não tem nada pronto, nada elaborado, até porque eu gosto muito disso, sabe, minha irmã? Da gente sentir e permitir Deus usar. É claro que quando alguém aqui vem para agregar, para somar nesse trabalho que Deus, para a honra e glória dele, me abençoou, eu faço sempre e sigo de forma que a pessoa se sinta à vontade. Mas a gente hoje não tem nada pronto e eu gosto muito também desse jeito, desse formato, porque a gente fica mais na condução do Senhor, concorda? E eu queria te fazer uma pergunta, minha irmã. Você colocou muito bem. Nós que somos mulheres cristãs, a gente não abre mão da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. E eu costumo sempre falar isso para as minhas amigas. Primeiro na minha vida, Deus, depois a minha família e depois o meu ministério. Porque como eu vou cuidar de um ministério de mulheres se eu não cuidar do meu maior patrimônio, que é a minha família? E quando eu acredito que você caminha nesse olhar também, e quando a gente tem essa postura, a gente sabe que a nossa casa exige bastante da gente, em todos os sentidos. Às vezes uma roupa para tirar da corda, é uma louça para lavar, é um jantar para ver, é um mercado para ir, por mais que em algum momento a gente possa ter alguém para nos ajudar nessa dinâmica, mas nós somos a mulher que estamos à frente daquele lar, daquela família. E existem outras questões, que é o nosso papel de esposa, é o nosso papel de mãe. E eu queria que você falasse um pouco como você consegue, minha irmã, como Deus te usa para gerenciar todas essas demandas e ser uma referência dentro do Instituto Fazendo a Diferença, onde tantas mulheres
vem no dia a dia de solicitar, né? Afinal, você colocou aqui que você está como coordenadora do Rio de Janeiro e de Amazonas. E às vezes que eu tenho a oportunidade de passar lá nos grupos, eu vejo quantas mulheres solicitam você. E eu queria que você colocasse, né? E eu brinquei com você de uma forma muito carinhosa, que você deve ter mais do que 24 horas. E eu queria que você colocasse e explicasse para a gente como as mulheres podem ter uma administração tão linda como você tem. Porque muitas vezes a mulher se coloca no lugar de, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E tempo é uma moeda muito preciosa e a gente sabe disso. Mas se a gente tiver prioridades, e se eu estiver errada você me corrige, a gente consegue tempo para fazer tudo que é relevante na nossa vida. É claro que existem coisas que são urgentes, existem coisas que são importantes, existem coisas que são circunstanciais, mas se a gente tiver uma boa administração do tempo, que é uma moeda extremamente preciosa, é possível. E eu queria que você compartilhasse. Eu vou até pegar uma caneta aqui para poder anotar, porque essa aula eu preciso ficar. Aliás, essa semana eu tenho sentado muito no lugar de aluna. E essa aula eu não posso perder. Então, Kátia, compartilha. Eu vou começar contando como eu cheguei ao Instituto, para vocês entenderem um pouquinho a minha história. Vou resumir. Eu nunca trabalhei com saúde mental, então eu me formei muito jovem. E não segui carreira no que eu me formei. E quando eu me casei, minha família vem de mulheres que costuravam, de costureira. E eu também entrei nesse ramo e comecei a montar a minha própria confecção de lingerie. Então, quando eu casei, eu e meu marido montamos a nossa confecção, nós tínhamos nossa empresa de lingerie, enfim. Só que eu era uma pessoa que eu não tinha tempo para nada. Então, eu era aquela mulher que dava desculpa para tudo. Não tem tempo para fazer isso. Muitas vezes eu ficava assim, vou voltar a estudar, sabe? Mas eu não tinha tempo. Então, eu dizia não ter tempo. E a minha vida era para o trabalho. Tudo era para o trabalho. E por muitas vezes eu fui negligência dos meus filhos muito pequenos, do meu marido, de tudo. Só que um dia, bateu na minha porta um diagnóstico da minha filha. A minha filha do meio, a Letícia, que ela está aqui conosco no estúdio. E veio o diagnóstico transtorno afetivo bipolar. Ela tinha 14 anos. A minha filha tentou suicídio mais de 11 vezes. E a última vez, ela foi para UTI e quase perdi minha filha. Naquele momento, quando meu marido levou ela para o hospital junto com meu filho é bombeiro, meu filho foi junto. E quando meu marido levou, eu fiquei desesperada, eu fiquei com a minha caçula em casa. Quando a minha filha caçula dormiu, eu já conheci a doutora Ângela, já conheci todo o trabalho dela, eu já lidava com pessoas, nós fazíamos parte da intercessão da igreja, eu cuidava de casal, cuidava de vidas, mas a minha casa estava sucumbindo e eu não via, minha filha estava sofrendo. E aí vem aquela história, né? Como é que filho de crente, intercessores da igreja, trabalha com casais, está tentando contra a vida? Isso foi o fim para mim, e ali Deus me chamou para algo que eu estou fazendo hoje. Foi num tempo de oração, enquanto a minha filha estava na UTI, e eu fiquei em casa chorando em prantos e clamando ao Senhor e perguntei: Pai, o que o Senhor quer que eu faça para que isso não aconteça mais com a minha filha? O que o Senhor me pedir, eu faço. E ali eu tive uma experiência, Kátia. Eu crio muito assim nas experiências do Senhor. Eu tive um arrebatamento de espírito onde o Senhor me levou para um lugar e disse que Ele queria que eu cuidasse da alma do povo dele. Amém. E ali começou a minha jornada de estudar. Então, eu não tinha tempo. Então, eu estudava de madrugada, porque comecei estudando online. Então, eu comecei gateando. E eu não estudei para cuidar de alma de ninguém. Eu entendi assim para mim. Eu vou cuidar da minha filha, eu vou entender esse diagnóstico, porque eu também não aceitava esse diagnóstico, porque era muito difícil. Para quem não entende, o transtorno bipolar era muito difícil. E aí, eu comecei a estudar para entender um pouco, só que ali eu fui confrontada comigo mesmo. Então, estudando a psicanálise, eu fui confrontada com a Maristela criança, com os traumas e as dores que ela não imaginava, porque eu era crente. Eu achava que eu estava toda curada, estou toda restaurada, não tenho nada para cuidar de mim. E eu via que muitas minhas emoções de traumas de infância que ainda não foram ressignificados atuavam dentro da minha casa e me impedia, me usava de autossabotagem. E é onde que eu quero chegar com o tempo. Muitas vezes nós mulheres, colocando desculpa que não tem tempo, isso se chama autossabotagem em cima das nossas dores.
Porque lá atrás, eu sempre ouvi na minha infância que eu não ia dar nada, que eu não ia ser ninguém, que eu era burra e ia comparada. Porque eu tenho TDAH. E não sabia naquela época, de criança a gente sabia que tinha TDAH, não tinha, sempre hiperativo, uma criança sempre aprontando, na escola, às vezes desatenta. E aí a pessoa falava, mas minha mãe falava que eu não ia dar nada, que eu não ia não chegar a lugar nenhum, me comparava com outras. E eu achava isso. Então, por mais que eu tinha um diploma guardado dentro da gaveta, eu achava que não ia dar nada, que eu não ia ser ninguém. Enfim, Deus tinha planos para mim. Eu conheci Jesus com 23 anos e Deus tinha planos. Ele sempre falava e contava pessoas na rua e eu falava assim, a conversa de crente. E Deus tem planos. E Deus falava, a sua voz vai ecoar as nações. Amém. E eu ficava, esse povo de crente é doido, porque eu não canto nada e até hoje eu não canto. Mas quando o Senhor fala que a minha voz ecoar nas nações, não precisava ser eu cantando. Mas talvez hoje eu vejo que através do Instagram, das redes sociais, quantas vidas eu toco. Enfim, e ali eu estudei, comecei a estudar psicanálise, eu comecei a estudar para cuidar da minha filha, me conhecer. Não foi fácil, de madrugada. Eu chegava em casa, às vezes, da empresa, fazia janta, preparava tudo, ficava até 1 hora, 2 horas, depois levantava cedo de novo, ou às vezes eu acordava 4 horas da manhã. E assim foi um tempo, estudando online, e depois eu fui buscando mais conhecimento. E até que um dia eu fui para imersão com a Ângela, minha primeira imersão em 2022, e eu louvo a Deus pela vida dessa mulher, porque ela me fez enxergar quem Maristela era, e ali Deus falou exatamente com ela, usou ela para falar aquilo que ele tinha falado comigo. Que ele ia me usar para cuidar das vidas do povo dele na área dos transtornos. Exatamente de pessoas que passavam exatamente o que a minha filha passava. E eu não aceitei de um exato momento, comecei a buscar, mas eu queria conhecer os transtornos para lidar com a minha filha, entender mais e mais. E eu fui buscando mais conhecimento. E me tornei hoje, tem me tornado, eu falo não me tornei, não, a busca de conhecimento é cada dia mais. Sim. E tornando referência na área de transtornos, principalmente transtorno bipolar, que é o qual mais eu atendo, e esquizofrenia, são pessoas que eu mais atendo, inclusive o povo dele. Se eu falar para você, 90% dos meus pacientes são cristãos. Então, Deus começou a me usar nessa área e com isso, eu fui aprender. Quando a gente eu encontrei o meu propósito, aquilo que te dá esperança, que te dá vida. Eu tenho a missão, minha missão é ir de pregar o evangelho. E o meu trabalho é pregar o evangelho do Senhor. Mas o propósito é de cuidar dessas pessoas. Às vezes algumas colegas falam assim, como é que você consegue cuidar, só atender transtorno? É uma área muito difícil. É cansativo, um desgaste emocional muito grande. Mas foi o Senhor que chamou. E com isso, você vivendo seu propósito, você começa a organizar o teu tempo. E aí eu fui entender que muitas vezes as minhas falas eram autossabotagem em cima de uma dor, porque eu via minha mãe falando que eu não ia dar nada. E todas as vezes que eu não ia dar nada, eu não chegava a lugar nenhum. Eu vinha aquilo e eu parava no meio do caminho. E eu ficava com raiva de muitas mulheres que conseguiam fazer isso, fazer aquilo. Porque eu não sempre eu me achava uma inútil. Tanto é que o meu livro que eu estou escrevendo vai ser do lixo ao remédio. Uau. O diagnóstico é o começo de tudo. Uau. Então, que o Senhor não deixou terminar ainda, porque tem algo mais ainda para escrever. Eu já escrevi boa parte dele. E eu sei que muitas mulheres vão entender nesse livro que eu estou escrevendo, a trajetória da Maristela. Não vai ser só sobre o transtorno bipolar, mas sobre uma trajetória de uma mulher que não tinha tempo para nada, Amém. Que se achava uma inútil, uma incapacitada, e que Deus tem usado para tocar em vidas. Nossa, coisa linda. Maristela, minha irmã, você já viu aquele vídeo Vida Maria? Já. Né? Vida Maria ou Vida de Maria? Vida de Maria. Coisa mais linda. E é isso, é quebrar esse padrão, né? Porque, na realidade, foi do jeito que pôde ser, mas ficou ecoando na sua vida aquilo que você ouviu e, durante muito tempo, acabou perpetuando na sua trajetória. Nossa, eu sei que é um podcast, vai ser pouco para estar com você, eu preciso te convidar mais vezes, minha irmã. Mas eu queria que você hoje falasse, até porque eu tenho procurado também conhecer esse universo de TDAH, de bipolaridade, para que eu possa ajudar
as minhas seguidoras e tantas outras mulheres que seguem você também no Instituto e poder somar na vida delas. Fala um pouco, minha irmã, sobre a bipolaridade, por favor, se você se sentir à vontade de falar, né? O transtorno bipolar, muitas vezes, ele é mal compreendido. Como eu também não compreendia. Porque até estudar sobre, e eu não entendia. E muitas vezes nós achamos que a pessoa, quando ela é o ser bipolar, né? A gente fala assim, o fulano é o fulano bipolar. Até brinca, fulano é meio bipolar. É algo muito sério. Até as pessoas que têm diagnóstico, eu falo sempre para meus pacientes, a sua identidade não é bipolaridade. Eu falo assim para eles, você pensa numa árvore de maçã, um pé de maçã. Então, um galinho de uma árvore de pé de maçã tem várias frutas, né? Aqueles galhos bem frutíferos. Um galinho daquele, ele é disfuncional. Ele faz parte de você, mas ele tem uma disfunção. E aquilo ali é bipolaridade, mas não representa você o todo. Então, a pessoa falar que eu sou bipolar, não é verdade. Eu tenho diagnóstico. É igual, eu tenho diagnóstico de TDAH. Eu não sou Maristela TDAH, mas eu tenho um diagnóstico que às vezes me traz prejuízo, me dificulta em algumas áreas, mas eu aprendi a lidar. E o transtorno bipolar é um transtorno neurobiológico. Não é, eu estou assim, estou assado. Não é a primavera, né? Igual as estações do ano, como as pessoas falam. É 8, 80, não é nada disso. É um desfuncionamento do cérebro. O cérebro ele fica muito ativado, cheio de energia, em alguns momentos, que aí nós temos episódios, nós falamos episódios de mania ou hipomania, e em alguns momentos ele tem episódio onde o cérebro desliga, fica sem energia nenhuma, e é onde são os episódios depressivos. Então, ele pode fazer essa ciclagem desses episódios, mas não é de um dia para a noite no mesmo dia. Só não sei se é um caso muito sério, que a pessoa está muito instável. Então, a pessoa ela pode ficar uma semana, 15 dias nesse polo muito ativo, na mania, por exemplo, uma semana. A hipomania ela pode ficar lá um mês, alguns meses ali. E a depressão, ela pode ficar até um ano depressivo na bipolaridade. Só que hoje, o transtorno bipolar, nós temos medicações que ela coloca químicas no cérebro, o qual essas químicas é como se o cérebro bipolar tivesse em curto-circuito. É como se fosse 2 fios desencapados. Aí, tem hora que liga e desliga, tem hora que liga e desliga. E as medicações nada mais é do que elas encaixar esses 2 fios, enrolar ele bonitinho, pegar aquela fita isolante e conectar. E aí o cérebro funciona normal. Entendi. Ele tem um funcionamento. E junto com a terapia, aonde nós levamos o paciente a compreender os seus sintomas, trabalhamos a psicoeducação, levamos eles a lidar com os seus sintomas, a conhecer os seus sintomas e estabilizar, porque atrás de uma doença genética, neurobiológica porque atua no cérebro também, o corpo também, tem uma pessoa que tem uma história. Essa doença, muitas pessoas me Maristela, é uma doença grave. Na medicina não tem cura, não se fala em cura. Eu creio que chegará esse tempo da cura e eu oro para isso. Amém. Mas temos estabilidade com a terapia, as medicações certas. Então a pessoa tem uma vida muito bem, pode casar, ter filhos, ser médico. Eu trabalho com médicos que têm transtorno bipolar, conheço cirurgiões que são advogados, juízes, atores. Nos Estados Unidos nós temos muitos atores, cantores famosos, tudo com o diagnóstico e tratam e têm uma vida estável. E eu falo que nós temos alguém que faz toda a diferença, né? Porque tem a parte da ciência, mas nós precisamos ter a parte da fé. E Jesus, ele é a cura. Amém. Então, quando a pessoa ela tem esse diagnóstico, ela é bem cuidada, tratada com as medicações certas, com a terapia, mas tem o Senhor, é toda a diferença. Eu falo até com a minha filha, Jesus e sua estabilidade. Quando você começa a orar, buscar mais o Senhor, você estabiliza. Quando você começa a se afastar, você começa a ter crises. Porque eu creio nisso, eu vivo isso. Ele é a estabilidade, até com os pacientes. Eu vejo com meus pacientes que vão para o Senhor, começam a orar, estão servindo ao Senhor, eles têm uma estabilidade. Quando eles estão fora, é diferente. Um que está fora do Senhor e um que está com o Senhor. A estabilidade é outra, a vida é outra. Ele é o caminho, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida.
Eu tô amando, né? Esses dias é o que eu falei, Deus falou, você essa semana vai sentar na cadeira de aluna. E eu tô amando essa semana que tô sentada na cadeira de aluna, porque eu falo, nossa, tem sido incrível, quanto aprendizado. Então, gratidão por ter aceito o meu convite, minha irmã. Quando a pessoa começa a apresentar algumas características, alguns sintomas, como os pais, falando agora para as mães que vão nos ouvir, como ela pode buscar ajuda até ela ter esse diagnóstico que ela tem um filho, uma filha bipolar? Qual é o caminho, minha irmã? O diagnóstico, ele, como eu falei, que é genético, mas ele também quer dizer o quê? Que nós temos parentes próximos, e depois eu descobri que na minha família tinha. Então, a bipolaridade... Aí me perguntam também, né? Mas se ela é genética, então se fazer uns exames de gene, será que a gente pode descobrir? Não tem ainda como descobrir, não tem exame para descobrir, é investigação mesmo, por quê? A bipolaridade tem mais de 216 genes. Então, é muito difícil. Ninguém é igual a ninguém. É diferente um dos outros. Então, não tem exame de sangue, não tem para descobrir. Quando a pessoa tem um diagnóstico, a gente pode ver quando faz uma ressonância, a gente vê um cérebro disfuncional. Mas ter diagnóstico, fazer um exame de diagnóstico, não tem. É investigação. Mas tem alguns sinais. Então, ela pode abrir entre 14 a 25 anos. Geralmente, essa é a idade que vai abrir. Pode ocorrer de abrir depois disso, com 30? Pode, mas não é tão comum. Então, é nessa faixa etária ali que geralmente abre. Então, às vezes, a pessoa, assim, quando a gente fala muito ativa, né? Pessoa muito ativa, é muito impulsiva, que fica inventando coisas mirabolantes. Então, quando ela está na hipomania, ela tem uma energia muito alta. Então, ela vai ficar muito hiperativa, muito agitada. Às vezes, pode ficar um pouco irritada, sem paciência com o outro, muito elétrica. Começa e não termina. Então, está sempre trocando de ideia. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E quando tem um episódio de mania, que aí pode ocorrer o surto psicótico, nós falamos popularmente, que são os delírios e alucinações. Então, a pessoa pode ter um delírio assim, de grandeza, se achar superior com a outra, se tornar um pouquinho mais arrogante, e se achar melhor do que todo mundo, achar que tem condições e não tem, pode até ter condições e literalmente falar assim, eu já tenho muito dinheiro, e distribuir dinheiro para as pessoas, dar carro, dar casa. Eu tive paciente que deu mais de 600 mil de carros de presente no episódio de mania. Entendi. E não sabia. Deixa eu só ver se eu entendi. Existem dois, e até para as mulheres que vão depois futuramente assistir, e as irmãs que são da igreja e que querem buscar um caminho e vêm orando, vêm indo para monte e não conseguem entender por que um filho, uma filha se comporta de uma determinada forma. Existem dois episódios, duas etapas, enfim, não sei qual é a palavra certa, minha irmã. E em cada etapa, em cada episódio, mais ou menos a duração, que essa parte eu não consegui pescar. Repete para mim. Então, a bipolaridade, ela tem o tipo 1, que é a mania, que eu falei, que é essa mania de grandeza. A pessoa na mania é como se ela criasse uma realidade dela. Ela sai da realidade dela, nossa, real, e cria a realidade. Então, ela pode ter comportamentos que não é tão normal. Então, fica muito escancarado. Entendi. É visível, é isso? É visível. Tá. Na hipomania, parece uma pessoa hiperativa. Entendi. A pessoa é muito agitada, ela é agitada assim mesmo. Legal. Faz muita coisa. Então, e tem o episódio depressivo. O episódio depressivo é sem energia. E nem sempre tristeza. A pessoa, quando ela está depressiva, ela fica apática, sem energia para conversar, fica mais isolada, não quer muita conversa. Às vezes pode perder o apetite, não tomar banho, porque não tem ânimo, sentir dores pelo corpo, sensibilidade auditiva. Às vezes você pode comer, outros episódios pode comer bastante, não dormir direito à noite, dormir durante o dia, ficar sempre deitado, não querer levantar da cama. Irritado também, porque a gente tem a depressão mista, que fica muito irritado, sem paciência para nada. Qualquer coisa tira a paciência, brigando com os pais, muita irritabilidade. Pode ter automutilação, tentativa de suicídio, que é um dos sintomas das doenças psicológicas que mais tentam suicídio, é o transtorno bipolar. Vem junto com a bipolaridade, borderline também. São pessoas que tentam, mas o transtorno bipolar tenta muito, são muito tentantes. Então, pode ter essas situações. No Brasil, hoje, nós temos 8 milhões de pessoas que têm esse diagnóstico. E
muita coisa também que acontece com os jovens também. Jovens que pegam carro e saem correndo, batendo racha, bebedeira, droga. Tudo isso também pode levar. A bipolaridade tem uma dominância ali, sexo ilícito, uma dominância à droga, uso de droga e álcool de 60%, e muito comum nos homens. E também o apetite sexual também pode aumentar na mania com os homens, a compulsão sexual. Então, muitas vezes, esses meninos, né, com apetite, não estou dizendo isso que é transtorno bipolar, mas ocorre muito isso. Festa, bebedeira, e passa a noite toda, vai para droga, e só vai prejudicando cada vez mais o cérebro, porque é uma doença neuroprogressiva. Se ela não for tratada com a medicação, ela vai avançando com o longo do tempo. Nossa. Eu queria, assim, né, tô ouvindo você falar e tô pensando aqui, o que eu posso dizer para essa irmã, para essa mulher que talvez não tenha acesso a tanta informação, mas esse momento aqui que nós estamos interagindo possa acender uma luz e ela falar, poxa vida, eu acho que minha filha, eu acho que meu filho é bipolar. Teria, assim, algo específico, minha irmã, que você pudesse falar para essa mãe, um determinado comportamento, você trouxe aí uma gama, né, de comportamentos, mas seria algo específico que você poderia dizer assim, Kátia, se a gente for colocar borderline, TDAH, esquizofrenia, o que a bipolaridade diferencia desses outros, dessas outras, eu poderia chamar de neurodivergência? Neurodivergência é o TDAH e o autismo. Tá. O transtorno bipolar é transtorno de humor. Eu falaria de transtorno, esquizofrenia, TDAH e o que eu falei, qual foi o outro que eu falei, minha irmã? Bipolaridade e borderline. Borderline é um transtorno de personalidade. Tá. Então, assim, o que diferenciaria o bipolar, né, dessas outras colocações que eu fiz aqui para você? Existe uma pitadinha a mais, como a gente está focando na bipolaridade, e é tudo muito abrangente, e um podcast só não será suficiente para você entrar com profundidade nas outras questões, o que você poderia falar? Isso aqui não é borderline, Kátia, isso aqui não é esquizofrenia, isso aqui, esse sintoma é de quem é bipolar. Existe como você trazer... Entende o que eu estou te perguntando? Entendi. O que pode dizer assim, não, isso está mais propício a ser bipolaridade do que esquizofrenia, borderline ou TDAH. Sim. Então, olha, o transtorno bipolar é um transtorno de humor, borderline é um transtorno da personalidade, é o jeito como a pessoa se comporta e reage ao mundo. TDAH é um transtorno neurodivergente, a gente fala transtorno de déficit de atenção, não é que a pessoa TDAH não sabe das coisas, não aprende, ela aprende de forma diferente, ela vê o mundo de forma diferente. E por isso que eu falei que essa... Foi para você. Quando foi, nós vemos o mundo de forma diferente. E a esquizofrenia é o transtorno mais grave que nós temos, que é o transtorno psicótico. As pessoas ficam mais em psicótico. Assim, eu vou começar pela pergunta que você fez para falar para as mães. Eu acho que nós, como mães, principalmente nós mães cristãs, nós precisamos ficar um pouco mais atentas à saúde emocional dos nossos filhos. Por quê? Nós estamos, assim, uma gama de jovens e adolescentes que, infelizmente, não é moda. E, infelizmente, tudo que está acontecendo, a gente sabe que é a volta de Jesus, as coisas estão vindo, várias doenças, e a saúde mental não é brincadeira. E nós cristãos achamos assim, poxa, eu sou crente, eu não preciso de cuidar da minha... Eu não preciso ir no psiquiatra, eu não preciso ir ao médico, eu não preciso fazer terapia, porque Jesus é minha cura. Gente, nós somos um espírito, habitamos no corpo e temos uma alma. Nós cuidamos do nosso corpo físico. Por quê? Quando a gente está doente no coração, não vamos procurar um cardiologista, não vamos? Então, e quando a nossa alma grita? Quando o nosso espírito ecoa, nós oramos diante do Senhor. Porque quem é o médico dos médicos? É o Senhor. Então, quando ele fala o médico dos médicos, tem alguém abaixo dele. E quando o nosso espírito está machucado, está batido, nós vamos diante do Senhor para fortalecer nosso espírito através da palavra, da oração, dos louvores. E quem cuida da alma? A alma é nossas emoções, é onde fica a nossa identidade. E o que acontece? Muitos adolescentes estão sofrendo da alma e não se relacionam com Jesus porque a alma está ferida. Eu vi isso na minha casa, Kátia. Então, eu era aquela mãe que não queria ver, mas as minhas filhas, meus filhos estavam sofrendo.
E eu não sabia que tinha um diagnóstico, mas eu sabia que tinha um sofrimento. Porque eles davam sinais. Ficam isolados, irritados, não conversam com a gente. Uma coisa que eu falo para as mães, observam. Sabe, às vezes tem jovens que são do calor que só de blusa de frio. Olha os braços. Porque quando uma criança, um jovem que se corta, um adulto também, ele se corta, ele não se corta para ficar fazendo graça. É a dor da alma, porque ele não sabe explicar. Então ele precisa sentir. O cérebro faz assim, eu preciso sentir essa dor de alguma forma. Ele precisa verbalizar essa dor. É uma dor que a gente não consegue explicar quando a pessoa sofre essa dor da alma. Então, ela precisa verbalizar de alguma forma. E como ela verbaliza? Sentindo dor. Porque quando o adolescente ou qualquer pessoa se fere, o cérebro libera um grande nível de endorfina que alivia, dá aquela sensação de alívio. Então, muitas vezes, seu filho está andando com assim, ó. E você não percebe, tá tudo bem. E os braços estão cortados. E muitas vezes as pernas estão cortadas. Porque é uma dor. E aí, o que você vai fazer? Vai sentar, vai abraçar o seu filho, a sua filha, você como mãe. Procura um terapeuta, de preferência cristão, porque a gente não pode brincar, porque tem muitos terapeutas que jogam os filhos contra os pais, infelizmente. Até alguns cristãos, nós temos que selecionar quem vai cuidar dos nossos filhos, que é a sua maior preciosidade. E procura alguém para você conversar, para te auxiliar. E a bipolaridade, ela vai trazer mudança de humor e comportamento. Então, seu filho está mudando de comportamento, está ficando depressivo, mora com muita energia, busca ajuda. Não deixa que esse tabu e fica, mas eu sou crente, eu sou filho disso, que eu sou pastor, que eu sou... Não, que eu sou pastor, não. Porque a doença, ela está acessível para todos nós, infelizmente. Nós somos terreno, nós temos um corpo, nosso corpo adoece. Qualquer pessoa ela pode ficar doente, mas uma alma também está precisando ser cuidada. Hoje eu atendo muitos pastores, graças a Deus, muitos pastores estão se abrindo para isso e fazem terapia. Não que tenha diagnóstico, também não faço só terapia com pessoas que têm diagnóstico, mas eles buscam porque eles têm questões deles da alma que precisam conversar com alguém. E é muito interessante, eu fico muito feliz que muitos pastores estão se abrindo. E nós, como mulheres cristãs, precisamos olhar para os nossos filhos e olhar para nossas dores. Por que eu falo isso? Eu não olhava para meus filhos. A psicanálise, Kátia, que mais mexeu comigo foi que meus filhos estavam pedindo socorro dentro da minha casa. Mas eu estava tão ocupada servindo ao Senhor que eu não tinha tempo para olhar para eles. Isso foi o que mais me mexeu, isso me emociona. Porque eu sei que hoje, meus filhos têm situações que eles vivem ainda, questões que eu não tinha tempo. Porque eu tinha que estar na igreja o tempo todo, porque eu tinha que fazer. E eles estavam dentro da minha casa pedindo socorro. E encarar, às vezes, a nossa casa é desafiador. E a psicanálise me ensinou isso. Eu falo que a psicanálise me ensinou a me converter de novo. Amém. A ser a mãe que eu não conseguia enxergar. Eu lembro que a minha filha, Kátia, a Letícia, ela na live da Ângela, ela falou isso. A gente estava na confecção e eu já não tinha mais muita paciência com ela e muito cansada. E eu achava que aquilo era frescura, porque eu não queria aceitar. E ela sentou no chão da cozinha da minha confecção e falou assim: Deus, se o Senhor não fazer minha mãe me compreender, eu não vou aguentar e eu não vou conseguir viver. E ela já estava tentando contra a vida. Por favor. E ela chorava e pedia. E eu vi, ela falou que nesse dia, e eu lembro dessa cena, e eu não sabia que ela estava orando. E eu cheguei e fui completamente dura e grossa com ela. Porque eu falei assim, você tem tudo, você não precisa viver o que você está vivendo. E aí, eu fui dar um fora nela ali. Eu fui grossa com ela. E aí, ela pegou... E ela falou assim, ela ficou assim, ela me contou depois, mãe, eu não entendi nada, porque eu estava orando e você veio de uma forma tão cruel comigo e você saiu. E ela pediu de novo, ela, Deus, eu não vou conseguir se minha mãe não conseguir me compreender. E a partir dali, Deus não ouviu minha oração, mas ouviu uma oração de uma filha que estava sofrendo, que transformou uma mãe muito religiosa a enxergar o sofrimento dos seus filhos. E hoje, eu não sou a mãe perfeita,
Não sou. Estou longe de ser e nunca vou ser. Mas hoje eu não sou mais aquela mulher. Hoje eu consigo olhar para os meus filhos e conversar com eles. E às vezes também tenho meus dias maus, e às vezes eu não sou grossa, às vezes eu não estou com muita paciência, mas hoje eu sei quando eles estão sofrendo. E eu não meço esforços para eles poderem fazer terapia, para cuidar da saúde mental deles, porque eu sei quanto que é importante. Quantos anos ela tinha nesse episódio? A Letícia tinha 14. Hoje ela tem 21. Hoje ela está ali. E aí, você colocou que abre esse leque da bipolaridade dos 14 aos 20? 21. 25. E se essa mãe que estiver nos ouvindo, o filho ou a filha já passou dos 25 anos, como é que fica essa situação que não foi dentro desse leque que é apresentado a bipolaridade com mais frequência? Pode já ter aberto, mas a pessoa não quer ver e não consegue, porque a Bíblia fala que meu povo padece por falta de conhecimento. Então, eu padeci por falta de conhecimento. Minha filha estava sofrendo e eu não sabia que era transtorno bipolar, não tinha a mínima ideia. Hoje é falado muito, eu falo muito nas minhas redes sociais, mas na época não. Então, pode ser que esse adolescente, esse jovem adulto já está sofrendo há muito tempo e o diagnóstico já estava ali, só que a gente descobre tardio. Entendi. Tem pessoas que estão descobrindo esse diagnóstico com 50 anos, aí acham assim, poxa, eu fui abrir... Não, você sofreu a vida inteira. Entendi. Você teve uma vida disfuncional. E às vezes a pessoa fala assim, aquela pessoa é problemática. E é uma pessoa que tem um diagnóstico, precisa ser cuidada. Então, você está dizendo para mim, minha irmã, que bipolaridade precisa de tratamento não só terapêutico, mas de tratamento com medicação, é isso? Não tem como fugir da medicação. Não tem. Mesmo as pessoas que caminham na fé cristã, elas precisam de terapia e de medicação, é isso? Precisa. Porque as medicações, tem medicações ali que são estabilizadores de humor, que estabiliza, porque como é um transtorno de humor, ele oscila, faz oscilar o humor e o comportamento. Mexe o humor, mexe com o comportamento nosso também, porque nós reagimos em cima do nosso humor. Sim. E ali, estabiliza o humor, quando estabiliza o humor, a pessoa vai ter uma estabilidade de vida. Então, não adianta falar assim, vou dar um chazinho, vou dar isso, não, tem medicações específicas. Quem passa essas medicações é médico psiquiatra, não é cardiologista. Cada médico é na sua área. E nós ainda temos o tabu de ir ao médico psiquiatra, que é médico de louco. Ele não é um médico de louco, ele é o médico das emoções, é médico da sua alma. Ele que cuida da sua alma, do seu humor, do seu comportamento, é o médico psiquiatra. Então, as medicações são específicas para isso. E foi aí também que começou esse desejo, porque eu nunca quis ser médica na minha vida. Nunca quis ser médica, nunca imaginou, né? Nunca sonhei ser médica. Eu gostava de ouvir as pessoas, sempre gostei, mas alguns anos, acho que na verdade foi em 2023. Eu fui num evento em São Paulo. Tudo começou. E lá eu conheci um pastor, uma pessoa que eu amo muito, o pastor Roberto. Não conhecia ele, nunca me viu na vida, e ele veio orar por mim. E eu fiquei meio assim, porque eu não conhecia, né? E ele veio orar por mim e ele falou que Deus estava abrindo, que Deus ia me colocar numa faculdade onde teria um diploma de doutora. Aí eu pensei, deve ser doutorado. Aí eu pensei nele orando e começou a falar. E ele falou assim, mas não é o doutorado, é doutora de medicar. Deus está abrindo isso. Aí eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus, esse pastor tá doido. Eu não quero fazer médico, não quero saber de ser médico. Meu Deus, nem tá maluco fazer medicina. E ele falou assim, Deus vai abrir portas para você e você não vai entender nada. Porque você vai cuidar de pessoas medicando na área que você trabalha. E aí eu olhei para ele assim, eu fiquei assim, e ele falou assim, não precisa duvidar. Porque esse amor Deus vai colocar no seu coração. Amém. E passou. E aí começou, eu estudando muito sobre vários transtornos, eu comecei a desejar isso. E eu tenho 46 anos, Kátia. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que vai ser isso? E a primeira pessoa que eu da minha família foi com a Ângela, que eu falei.
Eu disse assim, ano passado, quando ela veio aqui na sua igreja, eu almocei com ela, eu falei, Ângela, você vai falar que eu sou louca, você vai falar tudo. Aí, e ela olhou pra mim assim, mas eu preciso te contar algo. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu acho que eu sou louca mesmo. Porque eu quero fazer medicina. Ela olhou assim pra mim, e ela disse, quer fazer qual área? Eu falei, psiquiatra. Aí ela riu. Ela começou a rir. A Ângela, ela me enxerga de uma forma assim, que eu fico impressionada, é um raio-x. E ela deu um sorriso, o olho dela brilhou. E ela falou assim, e o que te impede? Eu falei, Ângela, medicina não é fácil. Estudar para medicina não é assim, eu tenho família, como é que vai ser? Aí ela pegou, segurou na minha mão e orou por mim. Pai, em nome de Jesus, abre todas as portas. Porque ela vai ser nossa primeira médica psiquiatra do Instituto Fazendo a Diferença. Nossa, tô toda arrepiada. E aí... Coisa linda! Eu olhei assim para ela e falei assim, poxa, ela vai botar freio em mim. Coisa linda. Tá sonhando demais. Eu pensei. E ela começou, botou a mão na minha cabeça, começou a declarar dentro do restaurante. Coisa linda. E eu fiquei assim, eu falei, Ângela, você também tá pegando na minha loucura? Não é loucura, isso é propósito, é chamado. Deus tá te chamando para isso. E você vai ser, a não ser que você não queira. Coisa linda. Eu estava até compartilhando com você antes de nós entrarmos aqui no podcast e eu vou repetir essa fala para que as nossas irmãs terapeutas do Instituto Fazendo a Diferença possam saber um pouquinho dessa história. Quando eu fui assistir a nossa mentora, doutora Ângela Cirino, numa igreja que ela estava pregando, eu lembro exatamente, e eu falei isso para você, você sentadinha, você foi a primeira pessoa que sorriu para mim, e a gente está falando de mais de 2 anos atrás, ou de aproximadamente 2 anos atrás, você sorriu para mim, e naquele momento você já era uma grande coordenadora do Instituto Fazendo a Diferença, só que você mesmo não sabia, né? E foi tão forte, tão profundo e tão lindo o seu sorriso, que eu lembro até a cor da roupa e o modelo da roupa que você estava. E Deus já estava trabalhando na tua vida lá atrás para ser uma referência no Instituto Fazendo a Diferença. E hoje é lindo de ver o trabalho que você está fazendo no Instituto e você ser a primeira médica psiquiatra do Instituto. Isso é muito, muito de Deus, né? Eu tô toda arrepiada também. Coisa linda, minha irmã. Coisa linda. É algo assim que a gente não vê. E às vezes, assim, muitas mulheres falam, eu me formei depois dos 40. E aí, voltando àquele início, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo. As suas dores, a autossabotagem, faz com que você não tenha tempo para viver o melhor de Deus, o propósito de Deus. Então, nós temos filhos que nós precisamos olhar com o amor de mãe, mas com outra visão também, estar atentas. Nós precisamos cuidar da gente. Uma coisa que eu aprendi com a psicanálise, a me amar. Inclusive, aqui aqui no que eu li, que você deixou aqui, deixe-se de admirar. Eu aprendi isso. Eu aprendi a me admirar. Eu aprendi a me olhar. Eu aprendi a me priorizar. Porque quando nós, mães, quando você prioriza você dá o melhor para o seu filho. Mas quando você se anula para dar para o seu filho, você está mostrando para ele que para você se sentir amado, você precisa se anular. E foi isso que a minha mãe fez. Minha mãe me ensinou a me anular para fazer outra pessoa sentir amado. Recapitula a fita que eu não entendi, não peguei. Repete, minha irmã, essa frase. Você não precisa se anular para fazer alguém se sentir amado. Uhum. A gente não pode se anular. Porque a gente, como mãe, nós ensinamos os nossos filhos, mostramos para ele que ser amado é se anular. Tá, agora foi. Uhum. A gente faz o melhor para os nossos filhos e o pior para nós. Damos a melhor roupa, melhor celular, melhor tudo para eles. Quando nós priorizamos o melhor celular para mim, a melhor roupa para mim, não que nós vamos dar o resto para eles, não é isso. Mas primeiro você, depois eles. Você está ensinando eles a se valorizarem, a se respeitarem. E outra coisa, legal. A gente torna referência para os meus filhos. Eu não sou mãe perfeita. E se você falar, minha mãe tem hora que é chata, e todos os filhos vão falar.
Tem hora que minha mãe me irrita. A minha caçula hoje estava dando o carro lá, porque eu estava estressada, porque a gente perdemos a hora. E ela assim, a minha mãe tem um dom de me irritar. Aí eu fiquei pensando assim, eu tenho um dom de irritar, mas eu tenho um dom de amá-la tanto. Eu pensei dentro de mim. E um filho, eu falava uma frase com meus filhos, eu lembro que meu filho falou assim, eu falei, eu dou minha vida para você se necessário for. Aí meu filho falou assim, mãe, eu não quero que você morra por mim. Jesus já fez isso. Eu quero que você viva por mim. E nunca mais eu esqueci. Então, mães, vivam para os seus filhos. Se formem, estudem, sonhem. Vai viver o seu propósito. Não é porque a gente é mãe, lá em casa é 5, agora ficam 3. Um vai casar agora, então já está ficando, agora fica só 2. Mas você não precisa se anular. Você não precisa deixar de sonhar. Você não precisa deixar de viver o seu propósito. Eu vou deixar de viver meu propósito para ser mãe. Não, Deus me veio na minha vida para mudar tudo isso. E mulheres que são curadas, como aqui do podcast, elas curam. Eu era uma mulher doente na minha alma e não sabia. E eu fico pensando, a palavra de Deus vindo, né? Um céu guiando o outro. Quantas mulheres que eu guiei em cima da minha cegueira? Mulheres que estavam cegas das dores dela, e eu com as minhas que eu não sabia que tinha, porque eu achava bem resolvido. E eu guiava essas mulheres. E hoje eu guio mulheres não na cegueira, mas na minha cura. E eu sei que tem muita coisa para ser transformada. E por isso que Deus nos deixou escrever o livro. Porque tem... Amém. Coisa linda, minha irmã. Eu não sei se você já ouviu falar, mas quando eu criei o programa Mulheres Curam Mulheres, uma vez uma jornalista me perguntou num evento, numa solenidade, o que significava isso. E eu falei, é uma mulher curada das suas feridas emocionais, ajudando outra mulher a consertar a sua coroa, sem que o mundo saiba. E depois que eu lancei um livro na Expo Cristã, Deus veio colocando para mim que seria a partir de agora, Mulheres Curam Mulheres à luz da Bíblia. E naquele momento eu não conseguia entender, mas logo depois ele me deu a bênção do podcast. E o podcast já tem começado a gerar um transbordo, a desmembrar em outras situações que eu possa abençoar mulheres a estarem aqui participando do podcast, não trazendo sua história de vida, de superação, para ecoar para muitas mulheres. Ele já está me transbordando com o trabalho da Ágatos Editora, que é um projeto também muito de Deus, para que mulheres venham escrever livros e contar sua história de vida e superação. Mas exatamente como você colocou, minha irmã, eu precisei me curar para eu poder ser transbordo e ajudar outras mulheres. Porque enquanto a gente não está curada, apesar que a gente está sempre num processo de aprendizado, de crescimento, de olhar uma mulher, e eu gosto muito desse exercício, o que eu posso aprender hoje com a Maristela? Eu preciso ser uma mulher hoje melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. E hoje, com a Maristela aqui na minha frente, o que eu posso aprender com ela, Senhor? O que ela pode me ensinar? Então, mas a gente precisa, e você colocou muito bem, dessa cura, né, minha irmã? Porque senão a gente sai por aí acreditando que vai ser canal de bênção e vai ajudar as outras mulheres. Não vai. E quando a gente tem esse entendimento, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, as mulheres se conectam com a gente com facilidade e fica leve para a gente. Porque, na realidade, a gente só está transbordando o nosso processo de cura. E é lindo de ver o que Deus está fazendo na sua vida. E eu consigo enxergar você Amém. Como a primeira médica psiquiatra do Instituto Amém. Fazendo a Diferença. Amém. E muitas mulheres, muitas mães vão te procurar para que você possa ajudar nesse momento tão desafiador que é ter ou descobrir que tem um filho, uma filha bipolar, com TDAH, com borderline, com esquizofrenia. E é lindo de ver. E que você possa não só fazer esse trabalho no Brasil, com o Instituto Fazendo Diferença, mas que Deus pode só te levar para outras nações. Amém. Para a honra e glória do nome dele, minha irmã. Amém. Amém, o Senhor é lindo. E se eu olhasse para trás, eu nunca imaginaria. Então, e às vezes, para nós curarmos, porque nós somos remédio, por isso tem a ver o livro.
Para nós sermos remédio na vida de alguém, nós precisamos permitir o Senhor acessar a nossa alma. Amém. Nós precisamos permitir o Senhor tratar as nossas feridas. E dói. E dói. Dói muito. É igual a terapia. Terapia dói. As pessoas acham que a terapia é bom. Tem dias que são ótimos, maravilhosos, você sai leve. Mas tem dias que você sai chorando e fica até com raiva da terapeuta. Faz transferência. Mas a cura. Então, quando você permite o Senhor acessar suas dores, você realmente permite Deus usar pessoas para curar você, e às vezes você não entende. E muitas vezes Deus não causa a doença, porque Ele é o remédio, mas Ele permite situações na nossa vida. E Ele usa aquelas situações para que o nome dEle seja exaltado através da minha vida. E hoje eu entendo a palavra que eu recebi, que a minha voz ecoa as nações. Amém. Tem nações que eu nunca pisei, Amém. mas a minha voz já chegou. Amém. Então, Deus, mulheres, Ele não tem um propósito para Magistela só para Kátia. Ele tem para todas nós. É verdade. Então, se você quer viver algo novo com o Senhor, permita Ele viver dentro de você primeiro. E às vezes Ele já até falou para você, e com medo, eu não consigo. Não deixa que as palavras da sua infância, que você ouviu na sua infância, fiquem ecoando dentro de você. Isso chama crenças limitantes. Usando de autossabotagem. Para de dar desculpa. Eu falo nas minhas lives que adulto, criança dá desculpa. Eu não quero. Porque eu tenho que fazer. Então, ele dá desculpa o tempo todo. É criança, é normal. Agora, adulto faz o que tem que ser feito. Isso. Então, vai ter coisas que eu não quero fazer, mas é preciso. Tem coisas que eu não tenho vontade, mas é preciso. Gente, às vezes ficar estudando muito é muito cansativo. E fico um pouco longe da minha família, mas é preciso. Então, tem coisas que é necessário fazer. Então, aquilo que Deus te chamou, confia nele. Deixa ele te conduzir. Deixa o medo de lado. Ele vai te capacitar. Medicina, para mim, é impossível. Mas eu não confio em homens, eu confio no Senhor. Então, eu sei que Ele vai fazer. Ele vai me colocar no tempo certo, na faculdade certa, não sei aonde, Ele vai colocar. Ele vai abrir a porta. Então, Ele vai abrir a porta para aquilo que Ele colocou no seu coração. Mas se permita você ser uma mulher que seja restaurada, para você ser a coroa do seu marido. Amém. E é isso que eu aprendi com tudo isso que eu vivi. Então, minha irmã, você trouxe uma fala e às vezes eu tenho vivido isso. Eu fazia atendimento terapêutico. Aí veio a pandemia, eu fechei o espaço, comecei a fazer o atendimento virtual. Aí, num desses momentos que a gente estava isolado na pandemia, eu conheci a doutora Ângela Cirino no Instagram. Nessa época, ela fazia live 5 horas da manhã. Não sei se você é dessa época também. Ela fazia às 5. E aí eu comecei a me encantar, porque para eu transbordar na vida das mulheres que me seguiam, eu precisava me abastecer. Sim. Até porque nós não tínhamos contato social nenhum. E foi um grande abastecimento para mim. Um grande abastecimento. E eu quero te agradecer a minha amada mentora por ter sido canal de bênção, pastora Ângela Cirino, na minha vida, na pandemia. Porque foi muito, muito bom ter as suas lives, todo o refrigério, toda a força que você me deu para que eu pudesse abastecer a vida das mulheres que naquela época estavam me seguindo. Tanto é que eu recebi até uma moção na Câmara Municipal do Rio de Janeiro por fazer um trabalho de excelência e de relevância com as mulheres. Mas eu sou grata à nossa amada doutora Ângela Cirino, porque eu me abasteci com ela para que eu pudesse transbordar na vida. Se a gente não se abastece, como é que a gente vai transbordar? A gente precisa de mulheres referências para a gente se espelhar, né? Então, gratidão eterna por todo dia de lindo que você vem fazendo, minha irmã, e por tudo que você fez pela minha vida no momento da pandemia. Amém. E aí, eu vim fazer esse trabalho terapêutico online com as mulheres, e esse ano, Maristela, eu tomei uma decisão que eu levaria a palavra de Deus nas igrejas e viveria apresentando os meus livros para as mulheres. E em algumas igrejas eu tenho sido bem aceita, e em outras eu já ouvi ecoar pelos corredores. Mas agora a gente está precisando de uma psicóloga aqui?
Agora nós estamos precisando de uma terapeuta aqui. E aí isso traz muito de encontro ao que você falou, minha irmã, hoje aqui. Nós somos temente a Deus e isso é fundamental nessa jornada, mas como você colocou muito bem, quando a gente tem um problema no coração, a gente procura o cardiologista, quando a gente está com dor de dente, a gente vai ao dentista, quando a gente está com um problema na pele, a gente vai a um dermatologista. Deus capacitou seus filhos aqui na Terra para que pudessem ajudar a Ele a realizar essa obra linda que Ele, como Pai, faz nas nossas vidas, na cura emocional, espiritual, na cura física. Então, vale a pena, minha irmã, você que é cristã, pensar e ver se não é momento de você permitir uma terapeuta, uma especialista como a nossa irmã Maristela, para poder ajudar você nesse momento desafiador que você está passando em casa com o seu filho, com a sua filha, ou com alguém da sua família. E eu queria, minha irmã, que você deixasse seus contatos e pudesse deixar uma palavra para as mulheres que vão assistir ou que estão nos assistindo, uma palavra que Deus toque no teu coração. Eu posso fazer o convite também para o acorde? Claro! Então, vou deixar aqui meu contato. Meu telefone para contato é 22 999 43 6919. Meu Instagram, @Maristela_psicanalista. Também faço palestra nas igrejas, também com mulheres, com casais. Também nós estamos com um grupo de supervisão, que a gente também eu sou mentora das terapeutas também, auxiliando elas também. E também, como coordenadora aqui do Rio de Janeiro, nós estamos com um projeto, como você falou, né? A doutora Ângela está visitando todos os estados e nós estamos com um projeto do Acorde Agora, que vai ser no dia 21 de junho. E nós esperamos vocês. Pode me chamar lá que eu passo maiores informações. A mensagem que eu vou falar, eu gosto muito de Jeremias 29, que o Senhor fala muito, ele fala que ele que sabe o pensamento que tem ao nosso respeito, e é pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que ele deseja para nós. E muitas vezes nós achamos, eu não consigo, eu não posso, eu não estou capacitada, eu não sou ninguém, eu sou insuficiente. Mas Deus, Ele sabe o pensamento, Ele sabe quem nós somos, desde o ventre de nossa mãe. Antes mesmo de nós nascermos, Ele já deixou do propósito um projeto para nós. Então, se apega nesse, lê Jeremias 29, lê o capítulo 29 e deixa Deus conduzir a sua vida, porque é Ele que nos conduz. E é confiar. E eu sei que às vezes, quando tudo não vai bem, quando tudo está desmoronando na sua frente, confiar no Senhor é desafiador, mas isso se chama fé. Foi incrível, né? Vamos estar aqui outras vezes com a nossa amada irmã e nossa doutora, psiquiatra, para a honra e glória de Deus, para que ela possa falar sobre TDAH, esquizofrenia, borderline. Então, com certeza, esse convite, espero que você aceite, minha irmã. Nós teremos aqui ela em outros momentos para falar de assuntos tão importantes e que nós, como mães, precisamos entender pelo menos um pouquinho para ajudar os nossos filhos, a nossa família e a nossa parentela. Mulheres curam mulheres à luz da Bíblia. Fica com Deus, minha irmã.